servos bons e fiéis da igreja, mas doentes na alma, que precisam receber cura, precisam tirar esta toxina de dentro de si. E nós vamos também entender sobre rejeição. Nós vamos entender o que é a rejeição hoje um pouquinho, mas nos próximos cultos eu tenho uma linha que Deus me deu sobre rejeição. Pessoas que foram rejeitadas. Existem vários tipos de rejeição. O que a rejeição gera na vida emocional de uma pessoa, vocês não têm noção. Você acha que Deus quer que você viva assim? Ele não quer. Por isso, tema desta noite, depois desta breve sinopse, sendo curado pela graça, parte 6. O salmista diz: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Oremos ao Senhor. Pai amado e eterno, o salmista soube colocar muito bem quem Tu és. Tu és o Deus que sara os de coração quebrantado. Tu és o Deus que cura as feridas. E nós estamos hoje aqui, Senhor, a começar por mim, totalmente aberto para ser curado pela Tua graça. Senhor, cada pessoa agora que me assiste, aqui na igreja, e aquelas que estão em qualquer parte do nosso país ou fora do país, assistindo agora ao vivo pela internet, que essas pessoas recebam a cura. Senhor, durante muitos anos a minha oração era para que o Senhor trouxesse à igreja as pessoas que precisavam ouvir a Tua voz. Mas hoje eu também te peço que o Senhor coloque agora, conectado, Senhor Jesus, através da internet, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de alívio para suas almas, pessoas que estão feridas, machucadas, precisam de cura. Que a Tua palavra, que a Tua graça possa gerar esta cura no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, Deus tem falado aos nossos corações, dia após dia, sobre cura. E é muito importante que você tenha esta clareza. Deus não quer você doente. Diga: Deus não me quer doente. Porque algumas pessoas assimilam a doença ou o problema como algo normal, algo comum. Este é o meu karma. Isso aqui é minha sina. Está repreendido. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós vamos viver conforme a vontade de Cristo. E a vontade dele, diz o salmista, é que os de coração quebrantado sejam curados. E eu tenho falado muito isso, especialmente nesses dias, sobre a questão emocional. Porque hoje, muitas pessoas não são doentes como no passado, né? Você via tanta pessoa com bronquite, não que ainda não exista, né? Mas você via pessoas com bronquite. No passado, haviam doenças que matavam a pessoa, e as pessoas viviam doentes e às vezes não tinham cura, né? Eu me recordo, eu garoto, menino, quando alguém dizia: fulano está com tuberculose, era uma coisa de outro mundo, todo mundo ficava temorizado, com medo, porque aquilo era uma doença letal. Né? Não que ainda não tenha, que não requer cuidado, mas as coisas foram mudando um pouco, e hoje a ciência consegue aí ajudar muitas pessoas através dos medicamentos. No entanto, existe algo que a medicina não consegue ajudar, que é a questão emocional. Você sabe que toda pessoa, quando passa por um processo de depressão, um processo de qualquer questão emocional, uma síndrome do pânico, e vai a um médico, um especialista, a medicina tem
uma linha só. Não há cura. A pessoa tem que tomar um medicamento e vai ser controlada. Ou seja, o controle emocional daquela pessoa para a medicina é apenas possível, né, de conter e controlar, mas não há cura. Não há como a medicina, a ciência dizer assim, bom, esta depressão, sem o medicamento, você vai ficar bem. Pelo contrário. Mas nós entendemos que em Cristo isso é possível. Eu nunca digo aqui para ninguém, não tome remédio, não vá tomar remédio, não. Você vai tomar remédio até que Deus manifeste a cura e você não precise mais. E aí você vai ver o próprio médico lhe dizer, hoje você está curado, eu não sei o que aconteceu, mas houve um milagre, porque Deus tem esse poder. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas no tempo moderno, tremam os céus, estão vivendo com inúmeras questões emocionais. Alguns sabem que têm, outros não sabem que têm, alguns sabem lidar mais ou menos com as questões emocionais do seu organismo, outros não sabem. E o que eu tenho dito aqui, e reiterado, e repetido, e falado, é que muitas pessoas adquiriram inúmeros problemas emocionais por conta de pessoas e muitas vezes por conta da família. Você sabia que a maioria dos traumas, problemas emocionais, psicossomáticos, depressão e etc., é causado por outras pessoas? A grande maioria dos problemas emocionais que alguém tem é causado por outras pessoas. Pode ter sido na infância, por um pai, por uma mãe, por um tio, por alguma situação que a pessoa passou, por uma tragédia, por uma perda, enfim, vários fatores. Outras pessoas, né, passaram por um processo, às vezes traumático, alguma coisa que vivenciou, uma experiência negativa que teve, enfim, pode ter sido um roubo, participou de um momento ali, de uma tragédia, de um acidente, e a pessoa então desenvolveu um trauma. Não tinha, e desenvolveu um trauma por conta daquele episódio, daquela coisa terrível que a pessoa viveu. Então, a questão emocional, ela está diretamente ligada a algum fator externo que alguém passou, que alguém sofreu. Às vezes as pessoas se sentem mal, têm uma autoestima baixa, porque passou por um processo, às vezes na escola, alguém ali falou alguma coisa, a pessoa se sente inferior, porque aquela pessoa tem um carro bom, aquela pessoa tem uma casa boa, aquela pessoa, eu não tenho. Então algumas pessoas ainda hoje, infelizmente, se sentem menores porque não têm um bem, como se ter uma boa casa, um bom carro, fosse status, né, para a pessoa se sentir melhor uma do que a outra. Não há ninguém melhor do que ninguém. Isso é um erro. Nós temos que entender isso, que todos nós somos iguais diante de Deus. Se alguém tem um carro melhor, louvado seja Deus pela pessoa que tem. Se alguém tem uma condição melhor, uau, glórias a Deus porque a pessoa tem. Agora, isso não te torna menor do que ninguém. Isso não te torna inferior a ninguém. No entanto, algumas pessoas acabam assimilando isso, acabam, sentindo um sentimento negativo e vai vivendo em cima disso. E aí, a palavra correta para dizer, para expressar, é a desgraça está feita, porque a pessoa começa então a viver uma vida emocional muito ruim. Agora, o que eu queria falar hoje com vocês, com a igreja, o que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje, é que a maioria das feridas são causadas por pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Eu já recebi no meu gabinete pastoral, ao longo desses 20 anos com a minha esposa, pessoas que entraram e disseram assim, olha, essa é a última porta que eu entrei, a última igreja que eu entro na minha vida, porque eu não aguento mais igreja. Eu passei por isso, eu fui humilhado dentro de igreja, eu passei por isso. E quando a pessoa começa a relatar, você fala, meu Deus, uma igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de bênção. Ninguém pode entrar numa igreja evangélica e sair igual ou da mesma forma que entrou ou pior. Não, você tem que vir à igreja e todas as vezes sair melhor do que você entrou, até nesta igreja. Se um dia você entrar aqui e dizer, bispo, eu saí, vim para o culto, mas eu estou do mesmo jeito. Amado, alguma coisa está errada. Porque a igreja existe para que Deus opere mudanças e transformações
na sua vida, para que ao sair daqui você se sinta muito melhor do que você entrou. No entanto, igrejas ferem, lideranças muitas vezes feriram pessoas, humilharam, sabe? Usaram de uma autoridade soberba, de uma autoridade para oprimir, sabe? Para fazer mal às pessoas. Pessoas ferem pessoas. E hoje você vê, amados, tem um monte de gente desviada aí. Não é porque não amam a Deus, não. Tem um monte de gente desviado aí que não quer saber de igreja. Porque foi dentro da igreja que a pessoa foi ferida. Porque pessoas ferem pessoas. Às vezes a pessoa recebe um cargo ministerial, um cargo de diácono, de presbítero, de pastor, de missionário. Infla o peito, como se um pastor fosse melhor do que ovelha. Aonde? Em que lugar do mundo o pastor é melhor do que ovelha? Em nenhum lugar, só na cabeça do soberbo. Porque o pastor e a ovelha são iguais diante de Deus. Tem um chamado diferente, é óbvio. Tem uma responsabilidade ministerial, né? Foi estabelecido por Deus. Agora, um pastor, um bispo, ninguém é melhor do que ovelha. Mas quando a pessoa não entende isso, ela usa, né, de uma soberba, de uma autoridade negativa, e ela acaba ferindo pessoas. Outras pessoas foram feridas, né, por familiares. Foi um pai, muitas vezes opressor. Às vezes foi criado em um meio em que, às vezes o irmão recebia mais amor. Minha mãe e meu pai amam mais meu irmão do que a mim. Meu irmão tem tudo, minha mãe não me dá nada. Olha, às vezes foi criado num lar que veio, sabe, de um segundo casamento. Ali uma boadrasta, ou uma madrasta, ou um padrasto, ou um bondrasto. E aí a pessoa ali, às vezes, via, olha, para o meu irmãozinho, o padrasto ele dá roupa nova, para mim não me dão uma roupa. E às vezes a pessoa vai crescendo dentro de um ambiente familiar, em que não se sente aceito, não se sente amado, não se sente... Isso vai criando traumas, vai criando doenças na alma. E existem pessoas que cruzam o nosso caminho, seja um amigo, seja um irmão, seja um familiar, seja um primo, um parente. Estou aqui só fazendo essa introdução para você entender que são pessoas que são extremamente tóxicas. Existem relacionamentos que podem comprometer seriamente a sua vida se você conviver com essas pessoas e não souber lidar com elas. Existem pessoas que são tóxicas e que colocam as suas toxinas na vida das pessoas. Existem pessoas que têm maldade. Existem pessoas que têm um espírito até maligno nas suas vidas, na sua forma de agir, de atuar, sabe? Às vezes para poder oprimir, às vezes para poder ferir, para fazer mal, porque a pessoa tem ódio, porque ela tem, sabe, um espírito maligno por trás da sua vida. Às vezes é um familiar. Às vezes a pessoa é tomada pela maldade, pelo rancor, pelo ódio, e esta pessoa extremamente tóxica, ela quer colocar a sua toxina negativa na sua vida. Então, nós precisamos hoje, definitivamente, aprender a lidar com estas pessoas. Por quê? Se você deixar com que essas toxinas caiam no teu coração, isso é capaz de gerar traumas, destruição e dilacerar a sua vida, por muitos anos. Hoje, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo, ou talvez alguém aqui, que durante muitos anos, vem aí remoendo algo na vida, sabe? Algumas coisas não deram certo na sua vida, por conta de alguém, sabe? Às vezes energizada pelo inimigo, pelo diabo, que colocou ali algo tóxico. Olha, quem você acha que é? Você não vai ser ninguém na vida. Ou, sabe, olha para você, olha para a tua família, olha o que, você não é ninguém. E uma palavra tóxica como essa, às vezes caiu no teu coração, germinou, cresceu aí uma raiz de amargura, e hoje você não é capaz de olhar para a sua vida e nem de se sentir bem com você mesmo. Às vezes a pessoa fala, não sei porque eu sou assim. Bispo, eu não sei, sabe, tem hora que nem eu mesmo me entendo.
possivelmente alguém em algum momento foi usado malignamente, lançou, às vezes de forma despretensiosa, uma semente, caiu no teu coração, isso cresceu na tua vida de tal forma e você não percebe que de alguma forma você foi alterado, você foi, o teu jeito de ser mudou. Hoje eu falava com a bispa, sabe? A minha luta todos os dias, o meu maior inimigo que eu enfrento todos os dias é a minha carne. Sabe por quê? Porque eu tenho que lutar todos os dias com a minha carne para não ver ninguém segundo a carne. Porque eu sei que o dia que eu começar a olhar apenas para a carne das pessoas, eu não vou mais poder subir no altar da igreja. No dia que eu apenas olhar, sabe, e amar alguém porque a pessoa me ama, cuidar da pessoa porque a pessoa cuida de mim, cuidar das pessoas porque elas falam bem de mim, eu não presto mais para pregar, para ser um líder. Então, todos os dias a minha maior luta é comigo mesmo, contra a minha carne. Para que eu não olhe as pessoas segundo a carne, para que o Espírito Santo de Deus, todos os dias, faça a minha natureza carnal morrer. Essa é a nossa maior luta. Porque o tempo todo nós vamos lidar com pessoas cheias de toxinas nos seus corações. E se nós não estivermos preparados para lidar com essas pessoas, nós vamos nos tornar pessoas tóxicas. Hoje tem pessoas na obra de Deus que mudaram. Começaram de um jeito, amavam a Deus sobre todas as coisas, tinham um carinho, de repente, alguma coisa tóxica envolveu o coração. Às vezes uma pessoa que servia na igreja não serve mais. A pessoa trabalhava na obra, não quer trabalhar mais. A pessoa que não faltava um culto, dali a pouco, eu estou meio chateado. Em algum momento, o inimigo lançou, esta semente tóxica, usando alguém energizado por ele, para gerar, para produzir no coração das pessoas, esta coisa contrária, avessa à vida que ela tinha. Algumas pessoas hoje são irreconhecíveis. Pessoas que sorriam, eram alegres, extremamente felizes, envolve-se num relacionamento afetivo, conhece um namorado, o namorado é ciumento, daqui a pouco a pessoa não sorri mais. Olha, a pessoa chegava, abraçava, era extremamente amável, agora, não ama mais porque está num relacionamento tóxico. Um namorado ciumento, ou uma namorada ciumenta, altera a maneira de ser da pessoa. Então, existem pessoas que estão vivendo hoje, mas não são mais como eram. Hoje há pessoas que não são felizes de verdade, não são alegres de verdade. São pessoas que fingem uma felicidade que não têm, fingem uma alegria que não têm. Isso, amados, é maligno e Deus não quer que você viva intoxicado, porque em algum momento alguém jogou algo podre na sua vida e você acatou. Você é capaz de compreender o que eu estou falando? Então nós precisamos de cura. Nós precisamos nos esvaziar de todo este lixo que todo dia, continuamente é lançado sobre nós. Às vezes você amava uma pessoa, você valorizava, e de repente você deixa de amar, você deixa de valorizar, porque alguém jogou a toxina maligna no teu coração, isto cresceu em você, e às vezes um relacionamento saudável que você tinha, foi roubado, porque você mudou, porque a sua atitude, por algo tóxico que foi lançado em você, mudou. E não mudou apenas a sua relação, mas mudou toda a tua vida. Hoje tem pessoas sofrendo na obra de Deus por conta de pessoas. Hoje tem pessoas na obra de Deus desviadas por conta de amizades, por conta de pessoas, por conta de relacionamentos, às vezes dentro da igreja. Às vezes vem alguém e diz, não, irmão, olha, a igreja não é bem assim, você não sabe. Os bastidores conheço eu, você não sabe, há uma podridão, há uma nuvem negra. E a pessoa diz, é? E ela vai. Dali a pouco aquela toxina derruba o relacionamento que a pessoa tinha com Deus. E a vida da pessoa...
vou te mostrar que pessoas feridas ferem pessoas. Então existem pessoas que são tão tóxicas que quando elas falam você percebe isso. Às vezes uma situação simples, tá bom? Uma conversa qualquer com uma pessoa tóxica já vira briga. Quando uma pessoa não está bem, qualquer conversa vira guerra. Tem pessoas que assim, o tom de voz já vira uma confusão. Eu vou te mostrar biblicamente para você entender que uma fala qualquer, comum, simples, desprovida de qualquer problema, quando é ouvida por uma pessoa tóxica, ela quer devolver com maldade, arrumando encrenca e confusão. Olha só, vou te mostrar isso na Bíblia para você entender. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o pai de Davi fala para Davi, Jessé fala, Davi, você vai lá até a guerra, vê como é que estão seus irmãos, você vai levar um queijinho, vai levar um pãozinho, vai lá ver como é que está a situação. Davi vai, ele chega lá, ele se depara com um tal de um Golias, fazendo o maior escarcéu, um barulho, e ele, no meio do monte de gente, Davi andando, você fala, o rei falou que vai promover, o rei falou que vai tirar, vai livrar de imposto. E ele vai ouvindo tudo aquilo, e ele vai indo, levando o queijinho dele, e ele vai ouvindo. Chega uma hora que ele para, e ele faz uma pergunta que qualquer pessoa faria. Davi faz a seguinte pergunta, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi falou alguma coisa demais? Falou? Falou? Não falou nada demais. Ele fez uma pergunta que qualquer um, eu teria feito a mesma pergunta, eu também teria feito, você teria, né? Uma pergunta qualquer, uma pergunta comum, né? Nada demais. Agora, olha quando uma pessoa tóxica, ou quando alguém tem alguma coisa contra você, ou quando alguém faz um mau juízo de você, ou quando alguém acha que conhece você, né? Tem gente que acha que te conhece. E aí a pessoa, ela deduz que você é daquele jeito na cabeça dela e pronto. Olha quando uma pessoa tóxica ouve uma pergunta comum e simples, o que acontece. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho. O irmão mais velho de Davi estava perto, ele ouviu Davi fazendo a pergunta. Olha a atitude de uma pessoa tóxica. O irmão mais velho falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, uma pessoa tóxica. Ou seja, qualquer coisa que o irmão falasse para ele, ele já ficava irado, já ficava contra ele, maldade no coração. E olha o que ele fala, por que desceste aqui? E a quem, olha a forma opressora de humilhar, olha uma pessoa tóxica, presta atenção para você entender quando alguém é tóxico, como ela age. Quando a pessoa falar com você, você vai falar, miserável, tu é tóxico. Porque, olha como ele falou, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Rebaixando. Aquelas ovelhinhas, que deixou aquelas porcaria lá? Deixou com quem? Humilhando. Veja, sabe, ele ficou com ira, ele desdenhou, ele desmereceu. Agora, olha só como às vezes uma pessoa tóxica, ela acha que te conhece. Ela acha, sabe, que ela domina a tua emoção, que ela conhece a tua vida. E às vezes conhece mesmo. Às vezes conhece porque você deixa. Olha o que ele diz, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Que maldade? Olha o que ele fala, desceste apenas para ver a peleja. Que peleja? O pai que mandou ele lá. Ele não foi livre, espontânea vontade, mas você percebe. Sabe? Aí Davi responde para ele, Eliabe, olha só, o que eu fiz agora? Esse texto bíblico me fala mais do que todos os outros. Sabe por quê? Porque Davi faz a seguinte pergunta, presta atenção, ele fala assim, o que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Sabe o que Davi está falando para mim, para você? Isso era comum o irmão dele oprimir ele. Porque quando ele diz, o que eu fiz dessa vez?
é alguém que é oprimido sempre. O que eu fiz agora? O que eu fiz de errado agora? Pelo amor, o que eu fiz de errado? Davi era, oprimido o tempo todo pelo irmão. Sabe que existe opressão dentro de casa. Existe opressão dentro da família. Às vezes você vê hoje pessoas extremamente mal resolvidas na vida, porque dentro de casa a vida inteira foi ferido, humilhado, enxotado, sabe? E vive uma amargura dentro do coração. Se nós, hoje, e através dessa série de mensagens, não aprendermos a lidar com essas pessoas, possivelmente nós viveremos uma vida enferma, porque hoje muitos se encontram assim. Tem muita gente ferida, que não acredita mais no amor, não acredita mais na obra de Deus, não acredita em mais nada, porque alguém a vida toda lhe feriu de tal forma, que a pessoa, vive uma amargura interna, constante. Então, pessoas tóxicas existem, e sempre vão existir. Você vê o irmão de Davi se referindo a ele com desdenho, com acusação, com grosseria. Amados, nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas tóxicas sempre vão existir na tua família, na obra de Deus, sim senhor e sim senhora. Porque a obra de Deus não é só flor, não. Tem muita gente tóxica na obra de Deus. Tem muita gente. Você vai ter que lidar isso na tua vida profissional. Você vai ter que lidar com gente tóxica em tudo quanto é lugar. Então, a questão é que você precisa entender e aprender a lidar com essas pessoas. Porque elas vão cruzar o seu caminho, quer você queira ou não, você vai cruzar com pessoas tóxicas em algum momento da sua vida. Você é capaz de entender isso? Então, bispo, qual a atitude, que Davi teve diante disso? Porque o irmão dele oprimia. Veja, a atitude de Davi nos ensina muito. Capítulo 17, versículo 30 agora. Desviou-se Davi dele para outro lado, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O que significa isso? Davi não deixou que aquela atitude tóxica do irmão dele entrasse dentro dele. Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas só podem te fazer mal se você deixar. A toxina das pessoas só vão intoxicar você se você deixar. No momento que o irmão falou, Davi ouviu aquilo e falou, tá bom. Virou e seguiu. Davi não chegou, deitou numa pedra e ficou ali, porque meu irmão pensa isso de mim. Porque o nosso grande problema é que a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam. Eu queria que o povo de Deus tivesse a preocupação de como Deus as vê. Eu queria que o povo de Deus se preocupasse com a maneira com que elas se relacionam com Deus. Porque as pessoas vivem mais preocupadas com o que os outros pensam acerca delas do que com o que Deus pensa acerca delas. Eu há muitos anos entendi que, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas, por toda a admiração que eu tenho por todos, uma coisa eu aprendi na minha vida. O que importa para mim é agradar a Deus e não a homens. O que importa para mim é estar bem com Deus. Amado, se a pessoa quer ter paz comigo, ela vai ter paz. Se ela não quer ter paz comigo, ela vai ter paz. Porque guerra com ninguém eu não faço. Porque não é o que a pessoa me dá, é o que eu quero receber. E o grande problema é que nós estamos o tempo todo recebendo o lixo que as pessoas nos entregam. E nós guardamos aquele lixo, levamos para casa e nos alimentamos a nossa mente, os nossos pensamentos, de todo o lixo que as pessoas nos dão. Eu quero que você saiba hoje, em nome de Jesus, se você mudou, foi porque você deixou a intoxicação de alguém, a maldade de alguém entrar na tua vida. E hoje você precisa se libertar disso. Você precisa abrir hoje esta porta e pôr para fora da tua casa, para fora do teu coração, para fora da tua vida, meu irmão, minha irmã, a toxina que um dia alguém te deixou. Você tem que fazer isso. Porque senão você vai viver a vida toda cheio de complexos de inferioridade. Porque a pessoa falou isso de mim, porque eu não recebi amor, porque eu não recebi carinho, porque eu não... Amado, você precisa aprender a não guardar o lixo do outro. Você não pode guardar o lixo do outro. Eu assisti um desenho um dia com os meus filhos. Não sei qual deles estavam comigo, estávamos assistindo um desenho.
E um personagem lá, ele vai num restaurante, e ele compra um lanche, e se ele comesse não sei quantos lanches, ele ganhava um lanche enorme. E ele comeu tudo aquilo, ele ganhou uma salsicha, era um negócio enorme aquela salsicha. Ele pegou aquela salsichão, e ele se apaixonou, disse, isso aqui eu não vou comer, isso é meu amigo. E ele andava com aquele salsichão para todo lado. No início os amigos acharam engraçado, riam dele, e ele ia dormir, ele punha salsicha na cama, mas era um salsichão do tamanho do bonequinho. A salsicha com o tempo apodreceu. Os amigos já não queriam mais ficar perto dele. Aonde ele ia com aquela salsicha, ele fedia mal, ele ficava podre. E eu assistindo aquilo, eu pensei, Senhor, às vezes a gente deixa algumas pessoas colocar aquele lixo na vida da gente, e aí a gente chega no lugar, a gente não é mais a mesma pessoa. Aí a pessoa que exalava o bom perfume de Cristo, ela passa a feder. A pessoa que exalava a graça de Deus por onde chegava, passa a se tornar uma pessoa indesejada. As pessoas naturalmente começam a se afastar, porque a maneira com que a pessoa vive agora, com esse tóxico, ela fede, entenda pelo Espírito, por favor, a pessoa não tem mais alegria, a pessoa não tem mais vida espiritual, a pessoa não tem mais nada de bom. Por quê? Porque ela permitiu que o lixo do outro fosse colocado no seu coração. Você precisa aprender a não guardar o lixo do outro, ainda que seja jogado na tua vida, na tua casa. Davi demonstrou que o foco dele era outro. Isso aqui é um exercício de vida. Isso aqui é um exercício todo dia. Quando alguém joga alguma coisa, você fala, isso aí não quero não. Ah, bicho, mas é que do meu comportamento, eu sou melancólico, e a pessoa me fala um negócio, eu fico remoendo, amado, não use da desculpa que é o teu temperamento. Porque você tem um escudo da fé para rebater todo o dardo inflamado do inimigo contra a tua vida. Ah, mas nós não podemos aceitar. Não pode aceitar a maldade do outro na nossa vida. Porque a maioria das doenças hoje emocionais é por conta, sabe do quê? Da pessoa ficar remoendo. Remoendo um fato, remoendo um episódio, fica remoendo aquilo. Eu já me peguei, estou falando de mim, porque eu não gosto de falar de ninguém. Eu já me peguei, às vezes, remoendo, pensando em dar um soco na pessoa, dar-lhe um pontapé de um bicudo, pensando, se eu tivesse uma arma, eu dava 4 tiros para cima. Eu já me peguei pensando isso. Às vezes você está dentro do carro, o cara te dá um fecha. Você fala, que cara louco. Aí você fala, o cara te xinga. Você fala, mas se eu estou aqui. Bispo, não fala isso que o povo vai embora. Eu tenho uma carne, mano. Eu não vou ficar aqui fingindo, eu sou bom, porque tem um monte de pastor que, eu sou bom, eu sou bom. Parece que, mas eu tenho uma carne. Vocês têm vontade, tem hora que eu não tenho vontade de dar um supapo com um pé de ouvido em alguém, não? Eu dar um capoeira. Ai, eita, tá me fazendo, o Pilates tá me fazendo falta. Ai, pegou aqui. Às vezes você fica remoendo, acontece um negócio, a pessoa te trata mal, você já fala, a gente é crente, a gente fala, filho do capeta, tomara Deus que Deus te pegue você, te arranque dos avessos. Aí de vez em quando você fala assim, se fosse antigamente, quando eu não era convertido, um camarada desse me falava um negócio. Até o diácono Luiz, que é crente, outro dia eu ouvi ele falando, se fosse outro tempo, o bicho eu pegava o cara pelo pescoço. Se Jesus me desse uma licencinha, disse a bispo aqui. Se Jesus desse um cochilinho, ele ia ver o que eu fazia. Você fica remoendo. Quem aqui às vezes já passou por um dissabor, assim, uma coisa chata, e você fica pensando naquilo o dia todo? Todos nós. É ou não é? A gente fica. Aí você pega uma coisa que a pessoa te fez, você fica remoendo aquilo. Aí você vai dormir, por isso, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Aí você acorda de manhã pensando. Aí a primeira pessoa que você vê, você quer dar um jeito, alguém que conhece a pessoa, você quer dar um jeito de falar mal da pessoa. Você entra em tudo quanto é assunto, você fala, não vou falar, porque sabe, eu sou crente. Você está sabendo de fulano? Não estou sabendo. Fulano me aprontou uma. Aí você começa, eu vou te falar. Não, porque eu não gosto de confusão. Porque se eu gostar de confusão, aquilo capeta do diabo, do inferno, aí você quer convencer aquela pessoa que aquela outra pessoa não presta.
E aí você começa, aí você põe toda a sua força naquilo. Aí você convence. Aí você sai dali, e aí você fica um dia, uma semana, um mês, um ano, intoxicado, alimentando aquele mal, aquela coisa maligna. E é quem adoece é você. Porque quando isso aí apodrece a tua alma, apodrece o teu coração, você muda. Sem que você perceba, você não é mais a mesma pessoa. Hoje tem pessoas que estão irreconhecíveis. Pessoas que eram alegres, felizes, pessoas divertidas. De repente aconteceu uma coisa, a pessoa vai alimentando aquilo. Eu não consigo olhar na cara daquele irmão. Eu tenho uma raiva daquele irmão, eu tenho um ódio daquele irmão. Por quê? Pessoas ferem pessoas. Às vezes por intenção, intencional ou sem intenção. Por isso que a Bíblia fala, não olha para a carne de ninguém. Se um dia você vier para a igreja e ficar olhando para a minha carne, você vai se decepcionar comigo. Se você me vê segundo a carne, você vai se decepcionar comigo, porque na minha carne não habita bem nenhum. Bispo, o que significa isso? Eu não posso ficar remoendo. O que é remoer? Remoer é viver um momento ruim todo dia. A pessoa passou por um abuso, por uma situação há 30 anos, e a pessoa todo santo dia faz questão de remoer, de trazer e de sofrer de novo por algo que já aconteceu. Tem pessoas que estão sofrendo a mesma dor todo dia. Como é que vai curar? Alguém tem a sensação de quando você machuca o pé, um dedo, toda hora você bate aquilo? Agora com esse negócio do álcool gel, eu fiz um cortezinho na mão. Toda hora que eu vou passar o álcool gel, o que acontece? Dói. Meu Deus, ai. Toda hora dói. É mais ou menos isso para você entender. Quando você fica remoendo uma coisa, não cicatriza. Você fica o tempo todo, revivendo. E aí você adoece. Você, fica aquela amargura e você não segue. Olha o que o profeta Isaías ensina. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Mas não tem que ficar remoendo o passado. Esse é o motivo, do sofrimento. Esse é o motivo de tanta pessoa oprimida. Por quê? Ou é de forma intencional, ou é de forma, despretensiosa, a pessoa não percebe, mas a pessoa pode alimentar sem perceber, ou de forma intencional. A pessoa fica alimentando. Eu queria que você pensasse hoje. O que você tem alimentado no teu coração? O que você vem alimentando? Perceba se isso não mudou você. Porque se eu alimentar alguma coisa contra alguém, vai mudar a maneira com que eu trato essa pessoa. Você sabia disso? Amado, o corpo fala. Mas você percebe quando alguém tem alguma coisa contra você? Amados, misericórdia. Eu percebo a quilômetros. A maneira com que a pessoa fala comigo, eu já sei. Às vezes a maneira com que a pessoa fala com a minha esposa, eu falo, essa pessoa tem problema com a minha mulher. Está com alguma coisa no coração. Sabe por quê? Porque a gente percebe. Se você não alimenta nada contra ninguém, amado, você encontra o irmão na rua, como é que é? Eu estou com esses meninos trabalhando aqui. É que é uma farra, é só brincadeira. Eu brinco aqui, às vezes venho trabalhar aqui com... ontem trabalhamos aqui, eu, o Diácono Iso e o Henrique. E é brincadeira o tempo todo, piada um com o outro, brincando o tempo todo. Não vou falar brincadeira aqui, porque o Henrique está lá com a esposa dele desse lado. Se ela souber o que ele falou dela aqui, vai dar problema. Não falou não. Não sei se falou, não falou. Falou não. Mas a gente brinca, é um ambiente saudável. É uma coisa gostosa, é uma coisa de Deus, é uma coisa de irmão, é uma coisa de amigos, é uma coisa de gente que ama. Onde eu chego, eu brinco com um, eu brinco com o outro, é uma alegria. Nós temos uma doçura no viver. Aí você imagina um dia eu chego aqui, o Diácono Iso está aqui, eu falo,
Oi, diácono, tudo bom, irmão? Bem? Eu falei, o que aconteceu? O bispo não está bem. Aí outro dia eu chego lá e falo, e aí, fulano? E aí? Isso aqui o que é isso aqui, bem? Mas o que é isso aqui? É um baixo ou um violão? É contrabaixo. Ô, contrabaixo, como é que você está contrabaixo? Aí está aqui do lado, esse negócio aqui que eu não sei nem o que é. Aí eu chego e falo, oi, tudo bem? Ué, como é que eu faço a maior farra com o contrabaixo? Chego aqui no pedal e falo, oi, pedal. Você tem alguma coisa contra a pessoa? Não, não tenho nada. Bispo, pastor e psicanalista. Você tem. Você tem alguma coisa contra a pessoa. Talvez você nem perceba, mas há algo tóxico dentro de você, porque isso não é normal. Você pode até não ter tanta intimidade com a pessoa, mas no mínimo você é educado, você não é? Então, a gente vê pessoas intoxicadas, pessoas, você muda. E se você muda, isso é ruim. Porque você perde a sua essência. Você vai, sem que você perceba, você vai se contaminando. José passou pelo maior trauma que uma pessoa poderia ter passado na vida, que é a rejeição e a traição. E ele não remoeu isso. É extraordinário, não é? Olha Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Você vê que José, os irmãos tinham ciúmes dele, tinham inveja, porque o pai fez uma túnica talar, bonita para ele. Ele colocou a túnicazinha dele, foi lá. Quando os irmãos viram ele com a túnica, lá vem lá o tal sonhador, o exibido. Já começaram tóxicos, os irmãos eram tóxicos. Vamos matar. Iam matar. Para não matar, venderam como escravo. Pô, vender um irmão. Aí, José vai parar no Egito, escravo. Você não vê José um homem traumatizado? Ele disse, é isso aqui? Deus tem um propósito, eu vou seguir, Deus vai me honrar, o maior que está na minha vida, Deus é comigo. Ele seguiu a vida dele. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes as pessoas nos fazem mal e a gente quer carregar o mal que elas fizeram para onde a gente vai. Você quer contar para todo mundo, você quer falar para todo mundo, você não percebe que tem gente que começa a babar. Teve um dia que o irmão foi contar para mim um caso que aconteceu na família, e ele começou a babar, espumar, e ele falou, aquela baba espirrou, pegou na minha boca. Me deu uma afta. Abriu uma afta, parecia um me deu febre. Tamanho era o cão raivoso que me deu febre, tive que tomar vacina. A pessoa está com raiva. Amado. Parece brincadeira, mas as pessoas estão vivendo assim. As pessoas estão vivendo assim. Então, se eu percebo em algum momento que eu estou vivendo dessa maneira, eu tenho que voltar para Cristo. Eu tenho que voltar para Cristo e dizer, Senhor, eu não quero essa toxina dentro de mim. Eu quero ser essa nova criatura. Eu não quero permitir que o mal dessas pessoas vivam em mim. Mas nós temos que ter essa honestidade de abrir o nosso coração para Deus. Sabe, de realmente viver com um coração sincero, com humildade, com sinceridade de coração. Sabe, você não pode deixar isso crescer na tua vida. Bispo, mas eu tenho pessoas que eu convivo. Você tem que começar a perceber. Tem pessoas que não dá para conviver, amados. Não, bispo, por que a pessoa... mas tem gente que não dá para conviver. Tem gente que é tóxica. Tem gente que você... Bispo, mas eu sou obrigado a conviver com a pessoa, porque não tem como. Você então, viva, mas não deixe a pessoa te contaminar. Não deixe o mal dela na tua vida. O profeta Amós fala, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Escute, tem pessoas que não podem fazer parte do seu ciclo de amizade, são tóxicas.
Não, mas a pessoa é meu amigo. Não interessa, é tóxica. Não dá. Por quê? A acidez dela vai contaminar você. A acidez dela, o fermento dela, vai levedar a tua vida. O fermento dela vai colocar você contra pessoas. O fermento dela vai mudar o seu modo de ser com Deus. Tem pessoas hoje que mudaram com Deus por conta de amizades, por conta de pessoas. Não dá para andar junto. Você consegue entender o que eu estou falando? Dá para entender? Amado, isso é Bíblia. Você vê que tem pessoas que a maldade está no coração. Isso é bíblico. Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amados, hoje você vê pessoas que enganam, traem, roubam, sabe, prejudicam. Tem um monte de gente aí ferida. Tem um monte de pessoas machucadas. Porque a maldade se multiplicou. Eu queria falar com você agora, nesses poucos minutos que eu tenho, que às vezes você sofreu um abandono, uma rejeição, e a pessoa se sente, quando passa por um abandono ou por uma rejeição. Eu estudei bastante isso, e tenho analisado, sabe, criteriosamente essa questão do abandono e da rejeição. Eu comecei a entrar numa atmosfera com Deus, sabe, para entender isso. Quando alguém é abandonado, quando alguém é rejeitado, eu vou falar sobre isso, o que acontece na vida emocional de uma pessoa nos próximos cultos, quando ela é abandonada e rejeitada. Eu vou falar muito sobre isso ainda. Mas quando uma pessoa passa por um processo de rejeição, de abandono, sabe, essa questão toda, e a pessoa às vezes ela se sente diminuída. Eu queria dizer para quem foi traído e abandonado às vezes por um marido, por uma esposa. Eu queria falar com as pessoas que às vezes foi rejeitado, né, por amizades, ou por causa da sua condição financeira. Talvez as pessoas ridicularizaram você, sabe, humilharam você por conta da sua origem. As pessoas riram de você, porque você não estudou, porque você não tem educação, não tem aquele diploma, não sei. Ou você foi rejeitado por um pai, foi rejeitado por uma mãe, foi rejeitado pela sociedade. Tudo isso não diz quem você é. Guarda isso no teu coração. Não diz quem você é, diz quem a pessoa que te rejeitou é. Não demonstra o teu caráter, demonstra o caráter da pessoa. É que a gente não quer ser rejeitado. E por conta de não querer ser rejeitado, tem pessoas que se submetem a cada coisa na vida. Tem gente que para não ser rejeitado, se submete a cada coisa, a cada tipo de amizade, a cada tipo de situação. Tem gente que se sujeita a cada relacionamento para não ser rejeitado. Tem gente que se submete a cada coisa na vida. Porque a pessoa, não posso me sentir pequeno. Não, porque tem gente hoje me assistindo dizendo assim, eu não valho nada, porque eu fui trocado, eu fui enganado. Ei! A rejeição não diz quem você é. Quem te rejeitou, a rejeição demonstra o que a pessoa é, o caráter dela, não teu. Se alguém te rejeitou, te abandonou, não demonstra o teu caráter. Demonstra o caráter dela. Espera aí. Quem rejeitou foi a pessoa. Você é capaz de compreender o que eu estou falando? Está dando para entender? Porque às vezes a gente acha que assim, não, porque eu não valho nada, eu não presto, eu sou um lixo, eu sou um... Não! Pelo contrário, tu és a imagem e semelhança de Deus. Você é propriedade única e exclusiva de Deus. A Bíblia Sagrada fala em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei. Isso aqui é o caráter de Deus. Nunca, jamais te abandonarei. Isso aqui é o caráter de Deus. Isso é o caráter de Deus. É um Deus que não abandona, é um Deus que não rejeita. Então, quando alguém abandona e rejeita, demonstra o caráter que a pessoa tem. Não é o teu, é o dela. Não revela a tua pobreza, a tua miséria, a tua capacidade ou a tua incapacidade. Quando uma mãe, um pai abandona um filho, rejeita o filho, não cuida de um filho, dá para adoção,
Isso não demonstra que a pessoa não vale nada, demonstra que quem fez isso é que tem problema. É que às vezes a gente fica olhando para a nossa vida, por quê? Por que que me abandonou? Por que que eu fui abandonado? Por quê? Amado, porque a pessoa que fez isso tinha problema. Simples assim. A culpa não é tua. Mas a gente fica alimentando a tendência de trazer para nós o sofrimento. Isaías, o profeta, no capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode. A Bíblia diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, ou seja, pode. Eu, contudo, não me esquecerei de ti. Esse é o caráter de Deus. Bispo, como eu lido com a rejeição? Entendendo que quem rejeita é que tem problema. Quando eu chego num lugar e alguém me trata mal, não sou, a culpa não é minha. Eu chego em 50 lugares, todo mundo me trata bem. Todo mundo vem, me abraça, dá beijo na minha bochecha. Tá. Eu chego num lugar, a pessoa me trata mal. O problema é meu? Da pessoa. Você chega num lugar, no estabelecimento, como eu já cheguei. Você vai ser atendido, a pessoa te trata mal. O que é? O que foi? Está querendo o quê? Eu falo, meu Deus, a pessoa não está bem. Aí eu vou sair eu dali, me tratou mal, eu não valho nada. Eu? Quem está com problema é a pessoa. Eu não vou levar para minha casa. Eu não levo para minha casa. Na minha casa não entra. A minha casa é o meu coração. Minha casa é o meu coração. No meu coração não entra, não. Você tem que começar a prestar atenção nisso. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas como que eu lido com essa situação? Aceitando o amor de Deus por você, Ele não te rejeita, amado. Isso demonstra o caráter de Deus. Sabe, eu me sinto bem, eu me sinto amado por Deus. Bispo, mas, sabe, a sociedade, amado, às vezes a gente fica preocupado com a sociedade. Quando você vai postar uma foto, a primeira coisa que você fala, o que será que as pessoas vão pensar? Estou bonito ou estou feio? Estou isso ou estou aquilo? Você fica pensando no outro. Quando eu olho a foto, falo, gostei. Pá, eu já ponho lá. Agora, se a pessoa fica lá, pegando a minha foto, está com ruga. Está com mancha na pele. Isso aí foi sol, não passou protetor. E a pessoa fica, me paga um tratamento que eu faço. Agora eu vou ficar preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar. Aí, amado, a gente tem muito medo de ser rejeitado. Porque a gente acha que se a gente for rejeitado, nós não estamos sendo aprovados pelas pessoas. Não, se você for rejeitado, isso demonstra o que a pessoa tem no coração, demonstra o caráter dela, demonstra quem ela é. E se você vive rejeitando alguém, vive querendo ser melhor do que ninguém, demonstra o teu caráter também. Isso é uma faca de dois gumes. Agora, eu não posso, como filho de Deus, me sentir desvalorizado. Isso é um pecado. Quando eu fico, sabe, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém quer saber de mim, ninguém me beija a bochecha. Mas isso é uma afronta, isso é um pecado. Porque o Rei dos Reis morreu numa cruz por amor de você e de mim. Sabe, o Deus Todo-Poderoso se entregou por nós e eu vou ficar preocupado se alguém me ama ou se não me ama. Amado, eu vou morar no céu. Você sabe o que é isso? Eu vou morar no céu. Você vai morar no céu. Não, bispo, porque a pessoa tem pedigree. A pessoa tem pedigree. A pessoa tem diploma em Harvard. A pessoa tem, não sei, a pessoa tem. Amado, louvado seja Deus por ela, que tem tudo isso. Não é melhor do que você. Amado, a igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. Tem um monte de irmão aqui que tem diploma. O diploma dos irmãos não me serve para nada. Tem uns irmãos aqui que é pedreiro, que eu falo, meu Deus, Jesus, traz para cá. Tem hora que eu oro para Deus trazer pedreiro, tem hora que eu para Deus trazer eletricista, o que mais? Para Deus trazer faz tudo. Tem hora que eu oro para Deus trazer o Bruno, técnico de som. Jesus, se Deus me castigasse com o Bruno aqui, eu comprava essa briga com o Bispo Rai lá em São Paulo. Não, bispo, eu estou brincando, ele vai embora hoje, ele vai embora amanhã cedinho. Veja, às vezes a gente fica, quem sou eu na igreja? Eu não sou nada. Meu irmão?
É porque tem uns irmãos lá que são amados. Louvado seja Deus pelos que são, continue sendo, que Deus traga mais, que estudem mais, é maravilhoso. Isso é lindo. Mas essa classificação quem põe é a sociedade, a igreja não tem que pôr esse tabu, não. Por isso que aqui nós não temos nenhum banco em cima do altar, para ninguém sentar ali e ficar. Eu participei de uma igreja, todo mundo ficava sentado em cima do altar, com os velhinhos dormiam, o culto demorava, eles dormiam, acordavam assustados. E às vezes senta em cima do altar, acha que é melhor do que o outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém, meu irmão. Então para de criar caraminhola na cabeça, sabe? Porque a pessoa, você vê que a pessoa tem não sei o que, a pessoa ama mais. Mas não tem nada disso. Tem coisa que tem afinidade, tem gente que vai gostar, tem mais afinidade com um, tem menos afinidade com o outro. Isso é normal, a vida é assim. Porque na igreja não vai ser, é normal. Isso não significa que você é amado, não é amado. Agora, se não te amarem, se contenta com o amor de Deus. Eu me contento com o amor de Deus. Eu me contento com o amor de Deus me basta. Você está entendendo isso? Então, eu preciso que você comece a reagir com a palavra. Jesus passou por isso, por desprezo. Você sabia que Jesus foi desprezado? Jesus foi desprezado, gente. Ele passou por desprezo. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre... Ele veio para os seus não receberam. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizeram caso. Sabe o que Jesus falou? Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Na própria casa. Ele não tinha honra. Você vê que às vezes é assim, amado. A vida é assim. E o que Jesus fez? Parou a obra. Disse, estão me rejeitando, vocês vão ver. Foi isso? Versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele seguiu adiante. Eu queria encerrar nesse minuto final que eu tenho dizendo o seguinte. Meu irmão, segue adiante. Segue sem ficar olhando, ou sem ficar alimentando as toxinas das pessoas. Mas foi muita coisa que eu passei na vida, foi muito trauma, foi muito problema, Amado, Cristo te libertou para a liberdade, diz Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Não se submeta de novo a julgo de escravidão. Não se submeta de novo. Mas não se submeta mais a ser escravo. Eu falei um tempo atrás, eu vou falar muito sobre essas questões agora, nós precisamos entender essa questão da rejeição. Deus tem falado muito ao meu coração para lidar com esta questão na igreja. Porque às vezes a pessoa passou por um abuso físico, abuso ministerial, pessoas passaram por violência sexual, foram abusadas na infância. Foram abusadas. Às vezes é abusado por um pai, é abusado por um padrasto, abusado por um tio, a família diz, não fala nada, fica quieto. Às vezes uma jovenzinha é abusada, também olha a roupa que você usa. Você fica aí andando assim, joga culpa às vezes sobre a criança. E a pessoa cresce cheia de trauma, rejeição, sabe, com um complexo. Escute, você não é mais aquela criança indefesa. Você não é mais aquele menino que foi abusado. Você não é mais aquela menina que foi abusada. Quando eu tenho a oportunidade, já tive várias vezes, de conversar com pessoas. Quando eu preguei esta série de mensagens falando isso um dia, uma pessoa sentou na minha frente e disse, bispo, eu passei por isso, quase eu caí. Falei, passei por isso. Eu tinha traumas, feridas até hoje. Mas hoje, quando eu ouvi você dizer que eu sou uma guerreira, porque eu passei por tudo isso e resisti, e sobrevivi, e estou aqui. Isso é verdade. Amado, uma pessoa que passa por um trauma desta magnitude, e resiste, sobrevive, meu irmão, isso demonstra quão forte você é. Demonstra como Deus está na tua vida.
Porque talvez não há coisa pior para um ser humano passar entre tantas maldades que tem. Só que você precisa olhar para você hoje, não ficar mais remoendo isso. Sabe, você hoje é um vencedor, é uma vencedora. Você não é mais aquela criança indefesa. Para ficar chorando. Bispo, é muito trauma. Ok, eu valido a tua dor. Eu reconheço que isso dilacerou a tua alma. Mas a opção tua hoje, continuar sofrendo todos os dias da sua vida com isso, ou dar um basta. Tem hora que nós temos que dar um basta naquilo que nos mutila, amados. Tem hora que você tem que dizer assim, peraí, passou. O teu passado não pode fazer mais nada contra você, a não ser que você queira. O teu passado não pode mais fazer nada. Nada, absolutamente nada contra você, a não ser que você queira. Você pode fazer da tua dor, daquilo que você passou, uma âncora para você seguir adiante, firme, firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você pode fazer de todos os traumas que você passou na vida, sabe, o teu baluarte para você erguer a cabeça e falar assim, eu sou uma guerreira, eu passei por isso aqui, eu comi o pão que o diabo amassou, mas eu estou aqui firme, ó, o que Deus fez na minha vida. Sabe, valorize a pessoa que você é. Não fique aí, sabe, se colocando sou um coitadinho, eu sou uma vítima, mas lógico que você é uma vítima, passou, mas você não é mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode entender isso que eu estou te falando? Você pode acreditar que você é uma nova criatura? Eu não estou dizendo de abuso sexual, mas todos os abusos da vida. Teve gente que perdeu tudo, teve gente que foi roubado, teve gente que foi enganado, tem gente que foi traído. Às vezes uma mulher, 50 anos do lado do marido, trabalhando, se dedicando, de repente o cara consegue um cargo, um negócio, uma ascensãozinha, pá, chuta-se, às vezes uma senhora com 40, 50 anos, vai atrás de uma menina de 18. Isso é uma humilhação para uma mulher. Às vezes a mulher, sabe, ficava ali contando moeda para ir na feira, ia na feira 2 horas da tarde para pegar o chepinha, o sobrinha, sabe, toda aquela dificuldade. E ela vê na internet o marido com uma menina de 20, 30 anos, no shopping, na praia, e a pessoa às vezes fica com um câncer. Meu amado, minha amada, isso mostra o caráter da pessoa. Não é que você, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Você não fez errado. Não se culpe. Isso demonstra o caráter da pessoa, não teu. Deus vai te honrar. Dói, não é fácil não. Dói. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te restituir. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te coroar nesta terra em vida, porque você vai receber a honra de Deus aqui para que todo mundo veja. Agora, não se enterre por causa disso. Tem gente que está morrendo com dor, querendo morrer, querendo tirar a vida por conta de um mal que alguém fez. Gente, Jesus foi rejeitado. E eu encerro com o que diz Paulo aos Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma decisão sua. Não deixe o mal te vencer. Eu não deixo o mal me vencer, amados. Falo isso para vocês de coração. A pessoa joga o lixo dela, eu me desvio. E se pegar em mim, pega, bate. Dali a pouco eu falo, Senhor, não quero isso. Deus me livre. Se eu ficar pensando uma coisa ruim de uma pessoa, mais de meia hora, eu já paro o que eu estou fazendo. Eu já paro, é joelho no chão. Se eu não recebo isso, está reda-te, Satanás. Deus me livre. Porque se eu ficar com mal, imagina. Mas, gente, você imagina eu com esse microfone na mão? Você imagina eu com esse microfone na mão, com raiva de alguém? É isso que o Senhor manda dizer. Ai, cara, já começava aqui. É isso que o Senhor manda dizer. Desgraçado, tem um capetado aqui. Ai, meu ministério ia ruir. O que teve gente já aprontou comigo. E sentava aqui com a cara mais deslavada. É deslavada que fala? É assim? Mais deslavada do mundo. É uma luta da carne com o Espírito. Eu falava, Senhor.
E a minha carne falava, dá-lhe um pega, dá-lhe um. E eu falava, dou ou não dou? Imagina se eu subisse aqui com toxina no meu coração, com o microfone na mão. A desgraça estava feita, amado. Imagina você com uma arma na mão, com raiva de alguém. Não é assim? A pessoa às vezes faz a bobagem na hora da raiva, não é? Aí a pessoa está com raiva, ela pega um pedaço de pau, bate em alguém, está com raiva. Está em fúria. Imagina a pessoa com raiva com uma arma na mão. É exatamente isso, você com raiva, com essa arma na mão, alimentando e alimentando e alimentando. Você só vai prejudicar você mesmo. Eu queria orar com a igreja agora, para você não se deixar vencer pelo mal, mas se você já se deixou vencer, hoje você vai começar esse processo de cura. Esse processo de cura começa a acontecer na tua vida a partir de hoje. Deus vai manifestar a cura na tua alma. Não vai ter uma pessoa nessa igreja, uma única pessoa nessa igreja, que vai viver, sabe, remoendo o passado. Não vai ter, amado. Deus vai curar todo mundo dessa doença da alma. Vamos orar ao Senhor? Vamos? Pai amado e eterno. Jesus, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sonda e conhece o mais íntimo de cada um. O Senhor disseste que Davi era um homem segundo o teu coração, porque o Senhor sonda e conhece o coração do homem. O Senhor disseste que Jó era um homem íntegro, porque o Senhor sonda e conhece o coração do homem. E eu venho nessa hora, Jesus, interceder pelas pessoas que estão, Pai, hoje, sem esperança, desgostosas, mudaram o jeito de ser, mudaram a vida, porque foram, Senhor Jesus, atingidas por pessoas tóxicas, às vezes por um pai que sempre agiu com ignorância, com brutalidade, às vezes por ver a mãe, muitas vezes dando mais amor, dando mais carinho para um irmão, para uma irmã. Talvez alguém que sangra na alma por uma rejeição, por um abandono de um marido, de uma esposa, por uma traição, por alguém que dedicou a vida e foi abandonado. Talvez alguém, Jesus, que viu outras pessoas crescerem, progredirem, e ao se comparar com outras pessoas, começaram a pensar errado acerca de si mesmo, a se diminuir, a se autoflagelar. Mas hoje, Deus, é o dia do basta. Basta de viver debaixo de complexo de inferioridade. Basta de se achar um lixo. Basta. Senhor, que toda essa toxina que vem sendo jogada contra o teu povo há anos, que agora, Senhor, as portas se abram, isso agora seja arrancado, Jesus. Eu sei que há pessoas com raízes profundas de amargura, mas que a tua palavra seja como esta espada que corta, que seja como um machado na raiz, que o teu povo agora, Senhor, comece a enxergar quem são as pessoas tóxicas para se afastarem. Que o teu povo agora comece a perceber tudo aquilo que foi jogado, que ainda corre nas suas veias emocionais, nos seus pensamentos, que comece agora, Deus, a ser esvaziado. Senhor, todo passado de dor, de culpa, todo passado traumático, que agora, Pai, as correntes sejam quebradas. Porque para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Senhor, abre agora, Pai. Abre esta algema que tem oprimido esta mulher. Abre esta algema que há anos oprime a vida deste homem. Abre, Pai, a algema que oprime a vida deste jovem, desta mocinha.
essa pessoa, Deus, que vive com complexo, essa pessoa que vive, Senhor, todos os dias pensando em dar cabo da vida. Hoje, Deus, em nome de Jesus, liberta essa pessoa desta cadeia emocional. Limpa o coração deste filho. Limpa o coração desta filha. Senhor, essas pessoas que ao longo da vida mudaram o seu jeito de ser, perderam a alegria, perderam a vida espiritual, perderam a espiritualidade, perderam o foco do que é cristianismo, que hoje vivem a olhar na carne, vivem a julgar, vivem a acusar, que isso cesse hoje em nome de Jesus. Que haja entre nós corações, Senhor, regenerados, puros, transformados, que foram lavados pelo Teu sangue. Que a nossa boca seja, Pai, uma trombeta a soar para a vida. O nosso propósito é sermos abençoadores, mas temos uma arma poderosa que é a nossa confissão de fé para rechaçar todo o intento do inimigo, Pai. Por isso, quando alguém lançar o veneno, que possamos imediatamente rebater, rechaçar, para que ele não penetre nos nossos corações. Senhor, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, cure e liberte a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, Deus maravilhoso!